Mais um episódio do podcast Além do Cérebro. E hoje estou aqui com uma convidada que não é convidada, é host e host desse podcast. E eu também sou host e host. E nós hoje vamos bater um papo, né? Sim, olá queridos, bem-vindos. Pois é, mais uma vez eu lembro daquela história. Hoje nós somos... Ah, não, por favor. Esse podcast Hoje... aqui era para estar sendo apresentado apenas por mim. O primeiro convidado foi ela. Aí no primeiro dia ela chegou, inclusive assistam esse episódio, tá lá o primeiro episódio. Ela chegou e disse, eu gostei demais disso aqui, eu tô achando que eu vou ficar vindo também. Aí pronto, aí ficou. Gente, a vida é sobre posicionamentos, entendeu? Falei que era e foi. E falando sobre posicionamento, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, né? É verdade? Isso não foi nem ensaiado, né? viu? Nem ia ser, agora vai ser. A gente vai falar hoje sobre coragem, espírito de ousadia, posicionamento. Isso é uma competência de comportamento fundamental. E existem vários trechos que aconteceram na minha vida, na vida da Lari, que a gente, sem dúvida, não teria chegado onde a gente chegou se a gente não tivesse acionado esse modo de funcionamento. E esse modo de funcionamento, ele está presente em toda cacholinha, em todo o cérebro. Todo mundo tem esse modo de funcionamento, porque ele vem... Eu não vou falar agora, não. Fiquem com a gente até o final, aqui é o podcast Além do Cérebro, começando mais um episódio. Now. Agora. Uau! E aí? Qual foi o período da sua vida em que você teve... em que você mais vivenciou esse espírito de ousadia? Essa necessidade de coragem? Nossa, o mais recente foi agora, né? Nesse último ano. Onde tanto eu como o senhor, meu marido... Ela, ó, se vocês forem perceber, eu sempre tô corrigindo o microfone dela, porque eu corrijo aí, daqui a pouco ela tá aqui, ó. Não, mas depois eu já aprendi, assim, eu já aprendi. Veja lá a diferença do primeiro episódio pra esse. Bora lá, na seriedade, querido. No último ano, a gente precisou, na verdade, necessitou se vestir desse espírito de ousadia e de coragem para fazer transformações na vida, para fazer grandes mudanças, né? E às vezes as pessoas olham pra gente e olham pra vida de outras pessoas achando que as coisas acontecem assim do nada. Como se grandes coisas conseguissem ser alcançadas do nada. Mas não é. Existe ali uma semeadura. Uau. E o que é que para as pessoas, me vê agora no coração de falar isso, o que é que para elas? É o mundo da fantasia, é a idealização. Por achar que elas não têm capacidade de desempenhar, desprender uma grande energia mental e emocional em alguma atitude, em algum desafio, em alguma mudança, em algo que precisa de todo o coração delas, elas não fazem, porque elas não se sentem capazes. Porque na cabeça delas é algo tão grandioso, tão distante da realidade delas, sabe? Que é só quem tá fora consegue, que elas não se posicionam, elas ficam lá. No mesmo lugar de sempre, durante anos a fio, num sofrimento emocional, num sofrimento espiritual, num sofrimento físico, por se acharem capazes. Mas a grande verdade é que é de glória em glória que a gente vence. É de micro-resultado em micro-resultado. De passo em passo. Eu achei interessante quando você falou por causa do mundo da fantasia. E na hora como assim mundo da fantasia? Porque quando a pessoa fala assim, o mundo da fantasia, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos na minha, é aquele espírito de criança, né? O espírito Peter Pan. Uhum. De você estar no mundo, vivendo no mundo, só que seria, no caso, uma certa ingenuidade. Só que eu entendi o que você quis dizer. Que nada mais é do que a pessoa, ela tá com uma programação do pensar errada. Isso. Porque é como se, tipo assim... É como se ela olhasse para um mundo, visualizasse o mundo e se sentisse incapaz. Por que ela se sentia incapaz? Porque o cérebro dela é como se a programação do pensar dela colocasse um teto. Uhum. Tipo assim, não é capaz de passar por esse teto. Isso. E o passar por esse teto gera... Então, tipo assim, isso que você trouxe como um mundo de fantasia, que é uma programação do pensar, é algo mais cognitivo. O passar do teto vem a emoção, que é o medo. Sim. E seria então, um mundo ideal, na verdade. O medo, eu diria que, tipo assim, eu diria que o principal responsável por fazer realmente a pessoa não ter o espírito de ousadia, eu diria que é mais até o medo. Claro que tem relação. Claro que tem relação com a programação do pensar, entenda. Mas o medo é o que faz a pessoa paralisar e não se movimentar. Não, o que eu quis dizer, assim, quando eu falo mundo da fantasia, é um mundo ideal criado na mente delas de como as coisas deveriam ser.
Então, assim, quando eu acredito e vivo o perfeccionismo, onde tudo na minha mente precisa ser de forma rígida, da forma que eu aprendi que deveria ser, eu não consigo agir se eu não tiver toda aquela energia para agir. Entende? É o lance do 880. Igual acontece nos pacientes no consultório em relação a emagrecimento, mudança de hábitos, né? Se um paciente, por vezes, ele entender que ele não consegue fazer uma dieta 100%, se ele não consegue eliminar tudo que é doce, salgado, ele não faz nada. Entendi. Então ele continua no canto, nutrindo maus hábitos, ganhando peso, prejudicando a saúde, entende? É como se ele, Então, é como se ele pegasse assim o mundo que ele gostaria de viver. o ideal, Aí ele justamente. joga lá pra cima e joga uma escada gigantesca, como se Gigantesca. tivesse de um esforço, como se dependesse de esforço. Isso, Só que não é o esforço, né? justamente. Não é o esforço. E aí, às vezes, é uma idealização de como as coisas deveriam ser tão gigante que a coragem que essa pessoa tem é desproporcional. E dela não faz nada. Ela fica estagnada. E esse é o ponto, né? Quando a gente vive nesse mundo ideal, dificilmente a gente realiza coisas. Porque a verdade é que o mundo é dos fazedores, Sim. né? As conquistas vêm pelo fazer. Vem Qual pela que é ação. nosso trabalho aqui? Que esse fazer esteja linkado com quem a gente é verdadeiramente, com os nossos valores, com os nossos princípios. E que a gente viva o nosso propósito e missão, né? Aqui nessa terra. A nossa função é essa. Mas independente de qual é o seu propósito, de qual é a sua missão, os frutos desse propósito só vai vir com o fazer, com a atitude, com a ação. E essa ação, quando ela é desprovida de coragem, de ousadia, ela é diminuta, pequenininha, Boa. medíocre, média. E a gente não veio aqui pra ser a média, gente. Essa é a verdade. Sim. Todos nós, você que tá me escutando aí agora, você não nasceu pra ser medíocre. Exato. E quando eu falo medíocre, é média, tá? Mediano, não. Você tem capacidades, você tem potencialidades que precisam do quê? De um start. De A treinamento. A própria palavra, né? A própria Bíblia, ela fala pra gente assim, nos revestir de um espírito de ousadia. Sim. Então, aqueles que são filhos, aqueles que se comportam como filhos de Deus, eles entenderam isso. Se bem que assim, eu vou reformular, nem todo mundo entendeu, mesmo aqueles que são filhos. Porque, vou entrar aqui um pouquinho na parte espiritual. Deus, ele é complexo e ao mesmo tempo é muito simples. Ele é gigantesco e ao mesmo tempo ele está aqui em todos os lugares e se faz pequeno e enfim. Então, quando você começa a conhecer a Deus, você começa a perceber que existem várias facetas do caráter de Deus. Deus é uma pessoa e ele não muda, ele é imutável. E eu posso acessar uma determinada faceta do caráter de Deus e não acessar outra. Exemplo, eu posso acessar o Deus que salva. E mesmo assim eu viver um mundo e uma vida de escassez, porque eu não acessei a face do Jeová Jireh, que é o Deus que provê. Eu posso acessar um Deus de amor, um Deus de perdão. Mas ao mesmo tempo, eu posso não acessar novamente um Deus que cura, uma outra faceta, um Deus que me provê milagres, um Deus que cuida de mim em meio a tempestades. Então tudo vai depender de eu me apossar pela fé de algo que eu já tenho direito. É muito doido isso. Mas é exatamente isso, porque assim, sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas por que você entrou nessa seara religiosa? Primeiro que não é religião, é espiritualidade. Segundo que não tem como a gente falar de características, de virtudes humanas fortes, como coragem, ousadia, se eu não falar sobre fé. Porque a fé é o combustível da coragem e da ousadia. Como é que eu vou ter coragem se eu não estou acreditando naquilo que eu não estou vendo ainda? Sim. E afinal de contas, o que é aquilo que eu acredito se eu não vejo? Fé. E a coragem é o propulsor, né? Então, assim, perfeita essa analogia que você fez. A fé é o propulsor. Não, Eu acabei de falar isso. não, príncipe, A fé calma. tá aqui. A fé é o propulsor. A coragem, ela já Não, é um eu sei, reflexo mas a da minha fé é fé. a visão. A fé é a visão. Então, a coragem, querendo ou não, é um propulsor da fé também. Tá. E vice-versa, né? E É quanto porque não tem mais como a fé- coragem ser propulsor da fé. Porque a fé é muito maior. A fé me dá coragem. Não é a coragem que me dá fé.
Mas tem pessoas que têm fé e não têm coragem. Não é fé. A fé sem obras, ela é morta. A fé verdadeira é a fé ativa. A fé sem obra é morta. É se eu verdade. acredito em algo, eu acredito, nossa, se eu colocar essa loja, eu tenho certeza Inclusive, que esse é um empreendimento vai dar certo. disclaimer, Aí, pode- então por que você não faz? Não, porque não é fé. Não é fé. É uma fé infantil. Uma fé sem obras Não é fé. não é fé, é uma fé morta. Sim. Porque toda fé, uma fé viva, ela tem que produzir frutos. Uhum. Uma fé que não produz frutos é semelhante a uma árvore que não produz frutos. É semelhante a uma figueira que não produz frutos. E essa figueira ela vai ser cortada e lançada no fogo. Sim. O próprio Jesus tem um trecho que é um trecho, uma cena bíblica assim que é cheia de significado, cheia de código, assim, valiosíssimo. Que é no momento em que ele está com fome e ele chega para uma figueira que tinha folhas, e ele olha e não tem fruto. E ele amaldiçoa aquela figueira e aquela figueira ela seca. Por que ele amaldiçoou aquela figueira? A figueira, eu vi um comentário uma vez de uma pessoa falando assim, que a figueira, quando ela tem folhas verdes, ela tem fruto. Quando ela não tem... É uma coisa assim, eu não vou ter 100% de certeza, eu teria que dar uma checada, mas eu tinha visto esse comentário. Quando ela não tem folhas, ela não tem frutos. Então, aquela figueira, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Então, é a mesma coisa, eu tenho uma fé, mas é uma fé morta. A gente pode até, inclusive, pensar que as coisas se retroalimentam, né? Então, eu tenho uma visão, eu tenho uma fé, aquilo vai me dar uma energia, um espírito de ousadia e coragem, aquilo traz resultados, e esses resultados reforçam a minha fé e assim sucessivamente. Então, é como se as duas coisas tivessem que andar de mãos dadas para que as coisas aconteçam. Sim. Podemos ver sob essa ótica, né? Então, voltando à sua pergunta lá de trás, nesse último ano, nos últimos 2 anos, mas esse último ano principalmente, né? Tanto eu quanto você, a gente precisou se vestir desse espírito de ousadia. Mas não foi um vestir aleatório. Foi um vestir conquistado, de passo em passo. Isso que as pessoas, às vezes, elas não compreendem, né? Que existe um tempo, existe o tempo de uma gestação de um sonho. O que é que acontece? E as pessoas se frustram muito. Elas imaginam algo que muitas vezes que elas acham querer, que muitas vezes não vem delas, esse desejo vem do mundo, vem das pessoas, de comparações, porque fulano conseguiu aquilo, XYZ, ela acha que aquilo é para ela também, porque ela tá vivendo um falso propósito, uma falsa vida, podemos falar assim. Então, ela acha que aquilo que ela quer conquistar é só o querer e agir por pouco tempo. E agir de forma pouco intensa. E agir pouco. É aquele lance, né? De a gente, por vezes, erra nisso. A gente quer ter grandes resultados fazendo pouco. Eles não vêm, eles não acontecem. Faz sentido? Então, assim, é uma geração e a gente tem que se vigiar o tempo todo em relação aos nossos desejos, né? Porque coisas significativas, coisas que fazem diferença na vida, coisas que dão sentido à vida, elas dão trabalho. E é um construir. É um passo a passo, né? É uma escada que nunca tem fim, porque sempre tem coisas pra gente conquistar e se melhorar e evoluir. Então, no nosso caso, foi dessa forma, né? A gente foi semeando, a gente foi se vestindo do espírito de ousadia e coragem, porque a nossa fé foi ficando cada vez mais poderosa. Sim. A nossa visão, quando eu falo fé, pensem que é a visão, né? Do que a gente queria conquistar, do que surgiu no nosso coração. A gente começou a se despir de tudo que não fazia sentido mais pra gente, né? De coisas que a gente foi acumulando ao longo da vida, dos últimos anos, e que a gente percebeu, não, isso aqui não me representa mais. Se representou um dia, ok, hoje não representa mais. E a gente foi se despindo. E é interessante, gente, todas as vezes que você faz esse processo de mergulhar pra dentro, é inexorável, essa palavra, é inexorável que você encontre você mesmo. É um reencontro de você com você, é uma volta às origens. E não tem como você reencontrar com você e você não mudar o curso da sua vida. Porque ao longo da vida, todos nós seres humanos vamos nos perdendo em algum nível. De propósito, de sentido, de hábitos, de relacionamentos.
Por quê? Porque são muitos estímulos, são muitas coisas acontecendo. A gente foi treinado para ser comparado com o outro. Ah, eu quero isso porque fulano tem. A gente não foi ensinado a se questionar, mas será que isso tem a ver comigo? Será que realmente essa profissão, esse trabalho, essa forma de agir, esse valor é meu ou é do outro? A gente confunde, né, o que é nosso e o que é do outro. Então, a maturidade, os anos vão passando e a gente vai tendo esse escrutínio mesmo, de aprender a discernir o que é meu e o que é seu. Mesmo no casamento, né? O que é do Márcio, o que é da Larissa? Às vezes confunde, né? Às vezes a gente absorve coisa que é do outro. E a maturidade, os anos vão passando, nos trazendo esse poder. Por isso que a gente precisa o quê? As pessoas às vezes envelhecem, né? Vão envelhecendo e ficam... Assim, a idade vai pra mente, sabe? É como se elas se sentem velhas. E passam a ser velhas verdadeiramente. É como se o corpo acompanhasse a mente. Sendo que se a gente olhar que o envelhecimento, ele traz uma maturidade que de outra forma não poderia ter sido alcançada, senão por experiências, senão pela dor, pelo desconforto, pelo sofrimento, a gente não agiria dessa forma. A gente abraçaria e pegaria as coisas boas e cuidaria do corpo, né? E continuaria cuidando da alma, da mente, do espírito, porque a verdade é que, você pode até falar daquele estudo que você me contou, dos idosos, né? A idade vai estar sempre aqui. Sim. Sempre aqui. Então, se você é uma pessoa que se renova o tempo todo buscando desafios, dificilmente o envelhecimento vai te acometer, vai te enfraquecer, como naturalmente acontece com as pessoas de forma geral, né? Onde elas se colocam limitações que não existem, que por vezes só existem na mente. E elas passam a materializar uma limitação de coragem relacionadas a coisas emocionais mesmo que eu falo, né? De conseguir fazer X, Y, Z, de conseguir se virar em X, Y, Z, de conseguir dar conta até do renovo. Porque o que a gente percebe? Quando as pessoas vão envelhecendo, elas tendem a ter uma mentalidade mais fixa. Que as coisas... eu sou dessa forma, eu não vou mudar. Não é? Doutora, a vida toda dessa forma, como que eu vou mudar? Eu não consigo mudar. As coisas são como são. Porque pra mudar eu preciso ter coragem, né? É isso. Eu tenho que ter coragem pra mudar. Então, em qualquer fase da vida, esse espírito... É mais confortável ficar do jeito que tá. É mais comum, eu diria, né? É mais costumeiro. É mais costumeiro. Confortável, a gente tá talvez até não. vendo sobre isso, porque... A gente até tava vendo isso, tipo assim, essa história de zona de conforto. Será que é zona de conforto mesmo? É zona de costume. Zona de costume. Porque confortável não é. A verdade é essa. Às vezes até é, né? Mas, tipo, é mais uma zona de costume, porque, tipo assim, a pessoa volta pra aquela ideia sua que você falou, da pessoa olhar uma coisa bem ideal, achar que é uma escada gigantesca de esforço e não subir essa escada porque acha que precisa de muita energia. Ou seja, como se fosse sofrer. Eu vou sofrer pra poder alcançar aquilo. Só que não percebe que permanecer na zona de conforto, na zona de comum. Costume, ela tá sofrendo também. Existe um sofrimento ali. Existe um sofrimento com a média. Porque, ó, eu vi até um comentário de uma das referências da ciência da felicidade, que ele falava assim, felicidade, pra mim, é o ser humano, ele ter consciência de quem ele é e ele entrar numa jornada onde ele vai atingir todo o potencial dele. Uau. É aqui que eu encontro a felicidade. É isso. Por quê? Porque aqui eu vou estar sempre me expandindo. Eu nunca vou estar no meu limite. Eu sempre vou estar me expandindo. Só que essa expansão, ela exige coragem. O Jordan Peterson, ele traz exatamente uma metáfora entre ordem e caos. É como se a ordem fosse a minha zona de conforto, a minha zona de costume, né? A minha ordem é como se, tipo assim, tá tudo indo bem. O meu trabalho, eu tenho um salário que eu tenho previsibilidade, eu sei que eu vou ganhar, que o dinheiro vai entrar na minha conta tal dia, eu sei quais são as minhas contas, eu sei meus filhos estão indo para a escola, eu sei o horário que eles chegam, o horário que eles saem, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Isso é a ordem. É a ordem. O que é o caos? É tudo que sai da ordem. Então, o caos é a doença do filho, o filho que adoeceu e acorda de madrugada, é caos. É uma dívida que aparece de uma hora para outra. Mais.
uma enchente que acontece como aconteceu lá no sul do país. Então, isso é o caos. Então, o caos é aquela coisa desconhecida. E o ser humano, ele sempre fica nessa onda. Ordem, caos. Ordem, caos. Então, estar totalmente no caos é algo que pode me levar para insanidade. Porque eu posso não ter estrutura emocional para suportar. Só que estar na ordem também é do mesmo jeito. Então, o Jordan Peterson, ele traz... o Jordan Peterson ele é um psicólogo canadense. Eu gosto muito das ideias dele. Onde ele traz que a jornada da vida, ela tem que ser onde você está com um pé na ordem e um pé no caos. No limite ali. Ah, mas o caos é ruim. Tá, mas vamos lá. Existe esse caos ruim, o caos da doença, o caos... Mas existe o caos de tipo assim... Do desafio. Do desafio. Existe o caos do tipo, cara, eu vou largar o CLT e vou empreender. Eu vou me desafiar. Vai vir dinheiro próximo mês? Não sei. Não sei. Mas eu vou extrair competências minhas. E eu extraindo essas competências minhas é um processo de autodescoberta e ao mesmo tempo de ação. Isso. E quando eu começo a alcançar e tipo, sei lá, o empreendimento vai dando certo e tudo, eu expandi minhas fronteiras. Ou seja, aquilo que antes era um caos completo, agora virou ordem. Porque agora a empresa começou a funcionar e tudo, virou ordem. Agora vamos pro próximo passo, vamos expandir. Vamos colocar a empresa em outros estados. Mais caos. E é sempre E mais uma vez desafio. eu tô... Exato. Porque o desafio que é o motor do crescimento, gente. Exato. Só que pra eu poder enfrentar o desafio, eu preciso de... Espírito de ousadia. Eu preciso de espírito de ousadia, eu preciso de coragem. Isso. E o propulsor de tudo isso é a fé. Porque sem fé, eu nem dou o primeiro passo. Se eu não acredito que algo vai dar certo, como é que eu vou dar o primeiro passo? Se eu tô em cima de um prédio e eu sei que eu não vou, que eu não sou o super-homem, eu não tenho a menor fé de que se eu pular eu vou voar, eu não vou pular. Então, sem fé, é impossível você ter movimento. Por isso que a fé ela é o propulsor. E não tem algo mais divino do que fé e capacidade de criar. Capacidade de extrair ordem do caos. Não foi assim que Deus criou o mundo? O mundo era um caos total. E Deus, do caos, ele traz ordem. Do caos, ele diz, haja luz, houve luz. Separa... Você tá falando muito de fé. Agora é uma pergunta para as pessoas, né? Às vezes a gente fala tanto de fé ativa, mas como ter essa fé ativa? Como que você orientaria para elas? Como alcançar? Como alcançar essa fé? Porque, só para contextualizar, as pessoas estão desesperançosas. Elas olham muito para fora, pro mundo, e elas perdem a esperança por alguma frustração, por perdas. Então, é como se a mente delas estivessem aprisionadas no que deu errado, no pessimismo. E o que você orientaria? Como chegar a essa fé que traz esperança, essa fé ativa, vindo desse lastro de dor, de sofrimento, de perdas e de desesperança? Engraçado que esse foi o assunto que eu mais busquei nos últimos 6 meses, que foi exatamente o período que você falou que a gente foi mais ousado, né? Que a gente teve que acionar mais coragem. Foi o período em que eu mais estudei sobre a fé, em que eu mais conversei com pessoas sobre fé. O que eu aprendi é que, tipo assim, Deus, ele dá uma medida de fé para todo mundo. Se eu, por mim mesmo, eu não conseguiria ter fé. Então a gente já entra numa coisa bem filosófica aí. Ah, Márcio, então quer dizer que, tipo, aquela pessoa que tem muita fé é porque Deus deu, aquela pessoa que tem pouca fé... Não, Deus dá uma medida de fé. Só que essa medida de fé, ela é o suficiente para eu erguer os olhos. É como se essa medida de fé que ele me dá, ela me dá o vislumbre de que, tipo assim, tem algo a mais. Essa medida de fé, ela me dá aquela sensação de que, tipo assim, de que existe uma eternidade. Essa medida de fé, ela me dá uma sensação de que, tipo assim, cara, existe um Criador, não tem como. Olha a natureza, olha o sorriso de uma criança, olha o nascer do sol. Olha, tipo, começa a olhar as fotos do telescópio Hubble, e agora tem um telescópio, aquele que é bem mais potente ainda, esqueci o nome dele. Mas, tipo, você começa a olhar coisas, fotos do universo, do cosmos, tipo, cara, então essa medida de fé de que existe algo que transcende, é Deus que me dá. Agora, o que vai me fazer essa minha fé, essa minha medida crescer ou não, sou eu. Então Deus, existe um movimento que ele é um movimento de mão dupla. Deus dá o primeiro movimento de fé, mas eu tenho agora que dar o segundo movimento de fé. Esse segundo movimento de fé é uma fé que ela é semelhante a um músculo. Eu desenvolvo.
Como é que eu desenvolvo essa fé? A fé, aí assim, a gente tanto pode falar de fé que envolve espiritualidade, quanto Sim. uma fé que envolve um empreendimento, por exemplo, né? Que envolve acreditar, né? Que a fé... acreditar, por exemplo, acreditar que eu vou passar num concurso. Isso é fé. Sim. Mas vamos falar sobre a espiritualidade. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu desenvolvo a minha fé quando eu começo a ouvir a palavra de Deus. Márcio, o que significa isso? Significa... É a mesma coisa, por exemplo, como é que uma criança ela se desenvolve, ela ganha caráter? Quando ela escuta a voz do pai dela. Quando ela escuta as orientações do pai dela. Aí ela começa a desenvolver caráter. Do mesmo jeito, eu começo a desenvolver fé quando eu começo a escutar a voz do meu pai. Quando eu começo a escutar a voz dele. E como é que eu escuto a voz dele? Na palavra, no que está escrito, porque aquilo ali é a palavra de Deus. Então, quando eu começo realmente a ter essa percepção, eu começo a ter uma intimidade. E nessa intimidade, ele começa a se revelar. Nessa revelação, eu começo a vivenciar, experienciar. E eu começo a ter comprovações de que tudo aquilo que eu acreditava se concretiza, se materializa. Então, se fosse uma fé onde eu só acreditava, mas eu não visse frutos, chegaria um momento em que eu perderia a esperança. Mas não, mas Deus ele se manifesta. É incrível isso. Então, quando eu começo a ter fé, coisas começam a acontecer. Aí você pode dizer, é só coincidência. Tá, cara. É tipo assim, é a mesma coincidência do mundo ter se formado, né? É a mesma coincidência do mundo ter se formado. Sim. E aí... É muita coincidência. É muita coincidência, tá? Tudo bem. É tipo assim... Uma pessoa que tem essa visão é aquela pessoa que ela não consegue enxergar o que os olhos não veem. E a evidência disso... Materialista. E a evidência disso está em todo lugar. É por isso que, eu até estava falando na live ontem, uma das pessoas que eu mais admiro, assim, uma das pessoas que viveu na história da humanidade é o Einstein, o Albert Einstein. Porque ele foi contra, do ponto de vista de ciência mesmo, contra uma visão totalmente materialista tida como uma verdade absoluta. Que é uma verdade absoluta, mas é uma forma de ver o mundo. Por um prisma. Por um prisma. Existem várias formas de ver o mundo. E ele precisou ter coragem. Ele precisou ter coragem. Ele precisou ter fé. Pra se posicionar, expressar. E foi baitamente cancelado. Total. Foi super cancelado. E depois virou herói, né? Porque é assim. Primeiro uma pessoa é louca. Depois que se comprova, ela vira herói e heroína. Isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã, né? Então, ter coragem, eu tanto posso acessar isso de um ponto de vista totalmente humano, porque a coragem ela é uma virtude humana, só que ao mesmo tempo ela é uma virtude divina. Porque o que dá a coragem é a fé. E aí você falou se a gente iria por um caminho espiritual ou não, mas a verdade é que tudo é espiritual. Sim. Tudo envolve essa fé. Então, a fé do acreditar no empreendimento também é uma fé que você pode achar que não, mas é espiritual também. É porque, assim, o ser humano, eu sempre falo isso, é corpo, mente e espírito. É tudo junto, né? E misturado. Não tem tudo faz parte da nossa natureza. Não tem como então dividir. Do mesmo jeito que eu posso olhar a física newtoniana, que é bem materialista, quanto eu posso olhar para a física do Einstein, né? Da relatividade, onde, tipo, vira uma coisa mais... Não é que é uma coisa espiritual, mas é que é uma coisa assim, tipo assim, fazendo uma comparação bem... Mas é que é uma coisa onde, caramba, como assim? Como assim o tempo dilatar? Como assim enfim... Como assim, uma pessoa na velocidade da luz, uma pessoa parada na Terra, uma pessoa vai envelhecer mais rápido que a outra, eu volto, um tem 70 anos e o outro tem 12 anos. Como assim? Então, uma coisa que aos nossos olhos não faz o menor sentido, ou seja, material que eu tô acostumado a viver. Mas o fato é que, tipo assim, existe realidades fora desse plano. Por exemplo, se eu vou mergulhar no mar, vou mergulhar 50 metros de profundidade.
Eu conseguiria mergulhar 50 metros de profundidade sem ter um traje de banho, um equipamento, um oxigênio? alguma. Não. É uma outra realidade É que uma, precisa de é uma instrumentos outra pra lei, aquela é uma outra realidade. lei física, é uma outra coisa que eu preciso de uma estrutura Aparato. diferente. Isso. Do mesmo jeito, se eu for pro espaço, eu consigo sobreviver no espaço sem eu ter um traje espacial, sem eu ter, por causa da luz, a ultravioleta, o oxigênio, a ausência de oxigênio. Outra Eu realidade. consigo. Não, Isso. são outras leis. Uhum. Aqui eu tô respirando, tá tudo tranquilo, porque aqui existem leis que governam aqui. Agora, e a lei do céu, como é lá? Como é lá? Como é a lei de um outro planeta, de um buraco negro? Que até hoje os físicos ficam, como assim? Como é que funciona a realidade ali dentro? Então, eu teria que ser muito pequeno pra crer apenas no que eu posso ver. E o próprio Jesus, ele falou isso. Felizes aqueles que creem mesmo sem ver. Ou seja, só o fato de eu crer que é possível, mesmo sem eu estar vendo, eu me abrir, ou seja, é o primeiro passo. Primeiro passo. Então, você falou, chega um paciente no consultório e eu vou propor para ele emagrecer. Se ele crê que é possível, é o primeiro passo. Primeiro passo. Eu gosto de uma frase que fala assim: acreditar não é tudo, mas é bastante coisa. É o primeiro passo. Você não faz nada sem acreditar que aquilo é possível. E aqui é a máxima, né? Quer você acredite que é possível, quer você acredite que não é possível, você vai estar certo. Uau. É isso. Então, se você acreditar que não consegue, você não vai conseguir. Uau. Porque é isso mesmo. é o seu programa mental. Sobre Tem aquilo. o livro do Robert Kiyosaki, que é aquele do Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Tem uma lição ali que ficou na minha cabeça. Que é um dos ensinamentos que o pai rico dá pra ele, né? Que é assim, ele passa numa vitrine de uma loja e olha o preço e diz, não posso comprar. Não tenho dinheiro. Aí o pai rico vai e quebra isso na cabeça dele. Diz, não diga isso. Você diz assim, o que eu poderia fazer pra eu poder comprar? Porque se eu digo assim, eu não tenho dinheiro, fechou. Fechou. Já era. Agora, você tipo afirmou, assim, você declarou que estou não tem. obeso, quero emagrecer. Eu não consigo. Você declarou, era. já era. Realmente não vai. Agora, o que eu poderia fazer Uhum. pra mudar essa minha realidade? É isso. Ou o que aconteceria se eu fizesse isso? Exato. Começa a se imaginar em cenários. Aprende a fazer pergunta pra você. As perguntas são muito poderosas. A afirmação, ela é fechada. Acabou, é como o Márcio falou, acabou. Eu não posso, não consigo. Você declarou, você não vai por esse caminho, realmente, porque você declarou que não consegue. Agora, quando você se questiona, é só fazer o teste aí na sua mente. O que eu poderia fazer? Como seria se eu conseguisse isso? O que acontecerá quando eu conseguir isso? Aí você, a mente se expande. E voltando um pouquinho, umas 15 casas dentro do que você falou. 15 casas. Nossa. Vamos voltar lá pro começo do podcast. Não, 10 casas. Sobre as realidades, né? E o quanto a gente percebe hoje em dia e o quanto a gente pode incorrer nesse erro de achar que o nosso mapa mental, a nossa realidade interna... É a programação do pensar, né? A nossa programação do pensar, ela se estende para todo mundo. O quanto a gente pode ser pequeno e arrogante ao achar que o que a gente acredita que é em relação ao mundo é o que é. Sim. E isso vai medir o quanto você acredita isso. À medida que você acredita isso, vai medir o teu nível de arrogância, ignorância e orgulho. Porque pessoas que são orgulhosas e arrogantes, elas só acreditam que a verdade está com ela. Que o que ela sente é o que é determinante. E aqui entra a nossa capacidade como ser humano de se desconstruir e se reinventar. E o tempo todo confrontar as crenças, confrontar os programas mentais e se questionar, fazer pergunta, mas será que isso é isso mesmo? Quais seriam outras realidades possíveis? Quando você se pergunta, você vai ampliando o seu mapa mental. Imagina que você veio da sua casa com um mapa mental assim, uma bolinha desse tamanho.
Quando você vai vivendo as suas coisas, né? E vivendo os desafios e conquistando, e errando, e caindo, e fracassando, e vencendo, esse mapa mental ele vai ampliando. Qual que é o problema das pessoas? As pessoas vão parando. Depois que elas fazem a faculdade, ou os cursos, ou depois que elas conseguem o emprego, elas não se desafiam mais. Então, o mapa mental fica assim, ó. Pequeno ainda. Agora, pessoas que têm a mentalidade de que elas não sabem de tudo. E tudo que elas sabem... Não é a frase de Sócrates, né? Tudo que eu... Eu só sei que nada sei. Não. É essa a frase de Sócrates? Não é de Sócrates. Essa frase estava no tempo Eu de até Delfos. coloquei na minha apresentação do mestrado. Eu não vou lembrar agora, mas é sobre isso, né? Da nossa insuficiência e incapacidade de dizer... Agora eu me perdi. Volta 15 casas. Eu tô tentando lembrar a frase e eu não vou conseguir, mas calma aí. Vamos seguir, não precisa Muito cortar, bom, tá? muito A bom. gente nunca corta. Muito bom. Dizem, há uma suspeita do TDAH. É só uma suspeita, né, príncipe? É uma suspeita Não, muito... nada confirmado. Uma suspeita de quem convive 24 horas com ela. Não, mas sério. Resumo da ópera, gente. A verdade é o quê? Pessoas que têm muito sucesso, pessoas que são inspiradoras, tenham convicção. Essas pessoas, elas não têm a mentalidade fixa. Elas estão sempre buscando desafios e buscando confrontar o mapa mental delas. É o que a gente busca fazer, né, Anjo? E uma das Quando melhores que a formas gente- de confrontar esse mapa mental é com desafio. Desafio. E quando que a gente se percebeu infeliz, né? Mesmo aparentemente pro mundo tendo sucesso. E até hoje as pessoas questionam, né? Mas como? Geralmente são pessoas de mentalidade fixa, né? Que questionam. Porque as pessoas que estão lá na frente, elas apoiam, elas estimulam. Caramba, que coragem, Sim. sabe? Mas enfim, foi justamente quando a gente entendeu que não dá pra parar na vida. É aqui que vem o estresse crônico. Agora olha o insight que veio. Quanto que vem o estresse crônico? Quando você fica performando dentro de um mapa mental pequeno. Onde você se vê obrigado a fazer as mesmas coisas para suprir desejos antigos. É aquela roda dos ratos sempre. Para provar coisas para quem você nem gosta, de que você é capaz, que você é possível, e você esquece de você. Então, o estresse Exato. crônico vem disso, vem de um mapa mental atrofiado, pequeno. Agora, quando você se põe a dar um passo maior do que você acha capaz, né? Beleza, mas você dá, porque você tem a fé, né? E você prova. E aí você confronta o mapa mental, a tua crença se quebra e você vê, caramba, dá pra fazer isso. Dá pra ser assim. Tem pessoas iguais a mim também, que pensam e querem conquistar Aí o mundo. eu volto para aquela frase que eu falei lá no Aí- início. A felicidade, ela é uma jornada que aparece quando eu tô atingindo todo o potencial que eu Sim. fui destinado a atingir. Porque a vida é sobre isso, né? Sim. Não dá pra estagnar. Então é isso, ó, desafio sempre, o tempo todo. E aí, como o Márcio falou, né? Se autoconhecer, ter a maturidade de entender, cara, até onde eu consigo dar conta desse desafio aqui. É muito importante. Aqui a gente volta pro Jordan Peterson. Um pé na ordem, outro no caos. O pé na ordem, outro no caos. Porque daí esse pé na ordem te dá uma certa base pra você ter estrutura Exato. de dar o próximo passo, mesmo que seja cambaleando, mas você dá, Exato. né? Mas também, aqui é uma ciência. Você não pode também esperar estar na ordem direta, porque senão você não consegue avançar. Porque a fé, o que é que acontece com a fé também? Você dá o passo por vez sem ver o chão. Total. Né? Total. Na maioria das vezes, na verdade. Sendo que quando você tem uma base realmente sólida, dentro do que você já conhece, e dentro do saber de quem você é filho, e de conhecer a face do seu Criador, que provê, que tá ali, você vai. Mesmo com medo, aí vem um lance do medo. Que o medo é pra parar a gente. E também é o teu cérebro te amando também o medo.
né? Porque o medo tem essa função também, de nos proteger de possíveis desconfortos e sofrimentos que a gente teve ao longo da vida. O cérebro quer o quê? Preservar, ele não quer que você reviva. Só que esse setor do cérebro ele é um setor mais primitivo, né? Ele não pensa, ele simplesmente diz, não, por aí não. Isso. Só que o setor que pensa, né, que seria o meu lobo pré-frontal, Isso é que você precisa treinar. ele tem que ter a capacidade realmente de questionar. Isso. Então, quando você questiona, você treina. Quando você se desafia, você treina. E, queridos, é treino diário. Diário. Não é a cada semana. Treina a mente, é todos os dias. Treina o corpo também. Treina o espírito também. Não existe uma mente forte no corpo fraco. Não existe. Você, de repente, pode ser uma pessoa super espiritualizada. Mas quando você não tem um cuidado com o seu corpo, um treino com o seu corpo, você vai alcançar menos performance, do que você é capaz. Capacidade de enxergar. Verdadeiramente, do que o seu potencial. Exato. Agora, imagine um espírito forte num corpo forte. Nossa. E não é só você o beneficiado, é todo o teu ambiente. O mundo, o reino Filhos, vai ser vizinhos, beneficiado. As gerações. Amigos, isso. Porque você vai conseguir ter fôlego pra ir avante. Porque a verdade é que carrega teu espírito é teu corpo. Né? A gente poderia também falar de outra etapa da nossa vida que a gente teve espírito de ousadia, que foi na época que a gente foi fazer residência, né? Ah, porque total. existia um status quo. Sim. Qual era o status quo? O status quo era, tipo, fazer a residência em Fortaleza, Sim. né? Pra quem não sabe, tipo, quando a gente termina a faculdade, né, de medicina, nós somos habilitados a clinicar, né? A gente acaba sendo o que se chama de clínico geral. E quando a gente vai fazer uma especialidade, né, de neurologia, endocrinologia, a gente precisa fazer um concurso, que é uma prova de residência médica. Concorridíssima. Super concorrida. Tipo, nossa, às Nem vezes lembro, é era 80 muito. para uma vaga, 70 Mais, para uma 100. vaga, às vezes chega em 100 para uma vaga. Então, é algo super concorrido e você está concorrendo com pessoas que são médicas, né? Lembrando disso. Então, o nível é alto. E o status quo, onde a gente fez faculdade, né? A gente fez faculdade no Ceará, né? Na Federal do Ceará, era você fazer a prova aqui no Ceará. No máximo, você ia para Recife, no máximo verdade, Salvador. Não lembrava. Era Nordeste só. Nordeste. E a gente ia fazer prova aqui mesmo, por aqui, ia seguir mesmo. Uma coisa mais um caminho mais factível, né? Menos desafiador. Até que a gente decidiu ir fazer um intercâmbio em Londres. Eu decidi. Até que a gente decidiu fazer um intercâmbio em Londres. O que seria da vida do seu marido sem mim? Olha, eu nem sei dizer. Tá. E aí? Tá. Aí mudou a nossa Aí vida. o que aconteceu? Cara, quando a gente pisou em Londres, foi a primeira vez que eu saí do país, minha cabeça fez assim, ó. Nossa, gente, A sensação de que, tipo assim, cara, o mundo é gigantesco. Então, o mundo ser gigantesco me trouxe a perspectiva, as possibilidades são infinitas. Olha que interessante. O Você mundo é confrontou seu mapa mental, né? Total. Porque até então, até fala você é do interior, você não tinha viajado ainda pra fora. Total. Então é sobre confrontar as crenças, né? Os programas mentais. Quando o Márcio viu, caramba, um mundo gigante. Quando lá em Londres eu conheci gente do Sri Lanka, da Malásia, Madagascar, achei o máximo. Gente, Madagascar Turquia, existe. gente do Japão. O cara lá treinando pra ser político, tinha faculdade de política, aquele rapaz do Japão. Umas realidades assim, paralelas, que você pensa... Nossa, como assim? Como assim? Então você vê infinitas... Naquele momento ali eu decidi, eu vou fazer residência na USP. Em São Paulo, em USP. Na maior, na mais concorrida, na melhor. Vou fazer lá. Foi. Então aquilo ali foi um espírito de ousadia. Total. Porque na hora que foi acionado em mim, tipo assim, cara, muitas possibilidades. Isso. Ou seja, algo foi acionado em mim. Por isso que tipo assim, Você eu acho deu que o maior passo, poder né? Você de deu um pai, passo. de uma mãe, de um professor, de um tutor, de um mentor, é acionar no outro Total. a visão. Acionar no outro o poder. Pra ele se apoderar do poder. Porque a única pessoa capaz de parar a gente É você mesmo. somos nós mesmos. É a sua mente. E quando a gente entra na parte espiritual, é exatamente assim. Uhum. Se eu entro na parte espiritual, tipo, o inimigo de Deus, ele não tem permissão pra parar a gente. Ele não tem permissão pra tocar na gente no Ele ponto não de, tem tipo essa assim, de tirar a autoridade. nossa vida. Não tem. Eu tenho que dar essa autoridade pra ele. Então, como é que ele para?
Isso eu tô falando de um filho de Deus, tá? Um filho de Deus, uma pessoa que é filha de Deus. Ele não tem autoridade sobre mim. Agora, como é que ele me para? Ele faz eu parar a mim mesmo. Pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade, pela escassez, mas principalmente pelo medo. Ou seja, na mente. Por quê? Porque a mente é o ponto de contato entre corpo e espírito. Uau! Corpo, mente e espírito. Então, o inimigo de Deus, ele vai onde? Ele vai no corpo? Não, ele vai na minha mente. Porque na minha mente faz eu ficar olhando somente pro lado material, para o corpo. E quando eu perco de visão quem é o meu pai, eu afundo. Não foi o que aconteceu com Pedro? Pedro tá caminhando sobre as águas. Pedro tinha acabado de ver multiplicação de peixes e pães no deserto. Olha só, eu tô no deserto. Pedro era pescador. Deserto não é lugar de peixe. Pedro era pescador. Peixes se multiplicam onde? Debaixo d'água. Só que Pedro viu peixes se multiplicando no deserto. E ainda sobrar 7 seixos. Porque Deus é Deus de abundância. Ele não dá no limite, ele dá para sobrar. Aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. E aí ele se distrai. Ele olha para vento, para o mar. Ou seja, ele olhou para o material. Ele perdeu o foco de Deus. Naquele momento, ele afundou. Perde o foco. E aí, quando a gente vai por esse campo materialista, a gente também perde. A gente afunda. Sim. A gente perde o foco de Deus. Porque o propósito, a missão, isso é algo espiritual. O propósito é algo espiritual. Ele não é palpável. Por que é algo espiritual, mas como assim o propósito é algo espiritual, mas muito simples. Porque Deus nos criou. E todo criador, quando cria algo, ele cria com um propósito. Então, eu só posso falar em propósito se eu tiver a prerrogativa de que Deus existe. Se Deus existe e ele nos criou, nós existimos e somos seres espirituais. Simples assim. Verdade. Então, a partir de um ponto, eu trago várias verdades. O propósito ele é algo espiritual. Então, quando eu acesso isso, como é que eu acesso? Como é que eu descubro o meu propósito? Mais uma vez, eu tenho corpo, eu tenho mente, eu tenho espírito. O ponto de contato entre o material é a mente. Então tá aqui. Então eu preciso me conhecer, entender quem eu sou. Programação do pensar total. Entender o que eu carrego, quais são os meus dons e talentos, que os meus são diferentes dos seus. Que a gente entraria, né, em forças do caráter, que vai ser episódio para outro podcast. Nossa, gente, tem conteúdo. E para onde eu tô indo, que é o meu propósito. Quem eu sou, o que eu carrego, para onde eu vou. Essas são as 3 perguntas que são capazes de combater o estresse crônico. Nossa, é verdade. Responda essas 3 perguntas e você se liberta. Você Identidade, quem eu sou, identidade. Dons e talentos que vão se conectar com a tua capacidade. E para onde eu vou. E para onde eu vou, os frutos disso, o propósito, né? Exato. O caminho. Programação do agir, programação do pensar, programação do agir, propósito. Total. Isso resume tudo. E quando esse agir, essa programação do agir, ela vem de um pensar ligado com a sua identidade, com quem você é, não tem estresse crônico. Não tem como ter. Porque você se alimenta de vida, literalmente. Então, por isso que a nossa missão aqui, como seres humanos, é essa. A gente precisa voltar pra gente. Uau. A gente precisa voltar pra casa. E essa volta pra casa passa... Imagina, agora eu lembrei do Mario Bros. São fases que você precisa vencer estações, né? Os desafios, os desertos, as estações, aqueles cogumelinhos lá, os dragões e tal. Gente, é isso. É a jornada. A gente precisa mergulhar com tudo. A cabeça dela é assim mesmo, viu? Às vezes ela vai pegar uma referência lá da época da Lala de 6 anos de idade, Mario Bros. Ela foi pegar ali nas fases do Mario Bros, trazendo as fases do Mario Bros pra vida. Já pensou? É a cabecinha assim, é a cabecinha de... Gente, eu funciono muito por analogias e comparação. Eu juro que veio o Mario andando naqueles caninhos que ele sobe e desce, aí os cogumelos. Mas então assim, a gente... Aqui é assim, esse é o fundamento do bobo, né? É, o fundamento do bobo é o desfrute, né? Vocês vão saber disso na mentoria do Novo Cérebro, né? Aqui, o bobo a gente tem demais, né? Mas também temos do sábio, o que mais que a gente tem? Temos todos. Mago, inocente, herói. Herói, inclusive, a virtude do herói é a coragem, né?
Uau, Por isso, olha aí. por isso que no começo do podcast eu falei assim, a coragem está dentro de você. Por quê? Porque o herói, ele é um fundamento do pensar. É um fundamento arquetípico do pensar. É algo que estrutura a nossa forma de pensamento. E tem na cabeça de todo mundo. Sim. Agora, resta saber se eu tô acessando isso ou não. Como acessar? Vamos ver se eles aprenderam. Como acessar o herói? O fundamento. Desafios. Treine o seu cérebro com desafios. É a única forma de treinar, na verdade, o cérebro. Porque a zona comum, o que você já dominou ali, não treina seu cérebro. Ele já foi programado para aquilo ali. E aí a gente vai, né? Ai, tá, beleza. Então o que é que eu vou fazer de desafio? Ó, imagina um atleta. Um atleta, quando ele vai se desafiar, ele treina, aí ele vence o primeiro desafio, que é a primeira fase do Mario Bros. Depois ele treina, vai pra segunda fase. Até que ele começa a enfrentar grandes desafios. Sim. Então tudo parte da perspectiva de desafio e treino. Treino, desafio. Treino, Mas olha desafio, que interessante. treino, desafio. Não é impossível, por quê? Porque a cada fase você vai se arregimentando. A sua armadura, ela vai ficando mais poderosa e mais flexível. Não é armadura rígida. Você vai adquirindo habilidades e competências nessas fases, né? Como o Mario, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Beleza, mas ele já é capaz de dar conta daquilo ali. Qual que é o nosso erro por vezes? É sair de uma fase muito básica para querer enfrentar o monstro de 7 cabeças. A gente não vai conseguir. Aí você se frustra. Aí você para, Você acaba aí se você é afundando. parado na mente. Então é muito da nossa maturidade entender até que ponto a gente consegue ir Vai na medida da sua fé. da sua fé. Então, pé na ordem e no caos. E lembrando que essa Na ordem fé, no caos. ela é igual a um músculo. Treinável, Então a minha medida de total. fé hoje não é a mesma medida de Tudo fé é que eu tinha um treinável. ano atrás. Tudo é Não é a treinável. mesma medida Não de é. fé. Não Então, é que você tinha um mês atrás. Não é que você tinha um mês atrás, exato. Então a gente tá numa fase da vida onde os dias são vividos intensamente. Eu acredito que essa é a vida. A vida Exato. é isso. E eu pergunto pro Márcio, como que a gente passou tanto tempo sem acessar essa vida? Onde é desafio todos os dias. E você sente a vida viver através de você realmente. Porque você tá presente no aqui e no agora. Então, quando a gente busca desafios, o tempo todo, a gente dificilmente se perde na mente. Por quê? Porque tem coisa pra realizar aqui no agora. Você tá entendendo? Você tem que dar conta de X, Y, Z. E não é algo que vai trazer um estresse crônico. É algo, pelo contrário, que vai te dar energia. Porque qual que é o nosso problema? A gente passa a maior parte do tempo ou no passado ou no futuro. Pouco aqui no campo agora de realização. Imagina, gente, ó, eu gosto muito dessa analogia que a gente tem aqui, ó. Passado, presente e futuro. O passado é uma biblioteca de consulta. Não é pra você ficar tempo lá. Fica 10% do seu tempo lá. Beleza, isso aqui eu fiz, funcionou, isso aqui mais ou menos, isso aqui eu errei, eu fracassei, isso aqui eu venci. Vamos testar o que agora? Presente, traz pro presente. O que você conseguiu conquistar de coisas boas no passado, ó, o que você aprendeu, vai ser sua ferramenta, instrumento para você pavimentar o presente, conquistar, arar o negócio, entendeu? Construir no presente. O futuro serve para o quê? Você direcionar a sua visão. O que é que eu quero de acordo com o meu propósito, de acordo com o meu sentir, de acordo com o meu criador? O que é pra mim? É o futuro. Aí você pega lá 20% do seu tempo, beleza. Sei o que eu vou fazer. Aí, no presente, você planeja e executa. Planeja e executa. Planeja e executa. Planeja e executa. O que é a ansiedade? Pessoas que vivem muito no futuro. E aqui o medo domina. O futuro a Deus pertence, queridos. A gente nunca sabe, a gente planeja, mas quem tem a resposta certa, quem que é? É Deus, sempre é Ele. Então, quando eu tô direto aqui, eu tô minando minha energia, porque pensa que você é energia. Todos os dias a gente tem uma energia que ela acaba. No final do dia você tá morto, você precisa dormir para recarregar a bateria. Não é não? Então, quando você tá aqui vivendo no futuro, na sua mente, você tá baixando a bateria sem fazer as coisas que você precisa fazer aqui, no presente. Olha que doideira. Lembra daquela frase do C.S. Lewis que você gosta? Qual? Amo o C.S. Lewis, gente. Leiam o C.S. Lewis. Faça tudo como se dependesse de você e no final do dia você entrega tudo a sua preocupação a Deus. A Deus. É isso. Então você vai executar como se fosse você o único responsável. A autorresponsabilidade. Porém, no final do dia você vai confiar tudo ao teu pai. E o outro dia é outro dia, da mesma forma. Por isso que o próprio Jesus ele fala assim, né? Tipo,
Não andeis ansiosos por coisa alguma, não adianta você ficar olhando pro futuro. Quem de vocês consegue acrescentar um côvado à sua estatura? Aí ele fala assim, Olhar os lírios do campo, tá aí ele tudo fala lá, assim, gente. aí ele fala assim, basta a cada dia o seu mal. Sim. Ou seja, viva no Fala aquele agora. insight que você trouxe um tempo desse. Quando você antecipa, quando você tá muito no futuro, na ansiedade, você traz males pro presente. Sim. Mas basta ao seu dia, o seu mal. É um dia por vez. E o não temas, né? Isso é muito forte. Na Bíblia, a gente tem 366 declarações não temas. Uma para cada dia do ano. Parou pra pensar nisso já? Até o ano bissexto, né? Olha isso, tudo tá contemplado, tá tudo escrito, tá tudo lá, o manual da vida, a instrução pra gente viver. Porque a gente não... A gente já tornou costumeiro e comum os princípios lá. Esse código do ter medo é um código muito forte. importante. Que, Então, tipo assim, como você falou, né? Existem 366 vezes a frase não tenha medo na Bíblia. Uhum. O ano tem 366 dias quando é um ano bissexto. Quando é um ano normal, 365 dias. Inclusive, o ano que a gente está vivendo agora Bissexto. é um ano bissexto. Ou seja, é para realmente não faltar nenhum dia, para tudo estar coberto. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque o medo, ele tá na mente. E o medo, ele é capaz de tirar os meus olhos de quem eu sou de verdade, que eu sou corpo, mente e espírito. E eu acabo olhando só para as coisas materiais, só para aquilo que eu vejo. E aí, o próprio Jesus, ele fala, né? Tipo, não tenha medo. Quem de vocês pode acrescentar um dia sequer na sua vida? Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, todo dia tem uma porção de mal. Basta a cada dia o seu mal. Todo dia vai ter uma porção de mal. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ou seja, o mundo ele é mau. Mas tanto tem de que bom o ânimo. próprio Filho de Deus foi crucificado. Então, todo dia tem uma porção de mal. Aí, se eu estou ansioso, o que acontece? É como se as porções de mal dos próximos dias eu trouxesse tudo pra cima de mim. E eu não suporto. Aquilo ali vai me trazer sofrimento. Por isso o olhar no agora. Porque o olhar do agora basta cada dia a sua porção de mal. E aí vem a frase do C.S. Lewis, né? Eu trabalho aquele dia como se tudo dependesse de mim. Mas no final eu entrego tudo a todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações eu entrego, deposito nos pés de Deus. Por quê? Porque aqui é o passaporte para eu acessar uma outra coisa. A paz que excede todo entendimento. Isso é a declaração de Paulo. Entregue suas preocupações a Deus e aí vocês vão experimentar uma paz que excede todo entendimento. Só que para acessar essa paz, eu tenho que abrir mão do direito de entender. Sim. Abrir mão do direito de entender. E só pra finalizar, agora esse gancho que você trouxe, vamos botar 5 casos só. Quando você fala, né, do C.S. Lewis, trabalhar como se tudo dependesse da gente e no final do dia entregar ao teu pai, é só a gente pensar em qual lei, na verdade, em qual a lei que rege o universo? É a lei da semeadura e da colheita, não é? Então, quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, sobre a gente ter controle sobre nossas atitudes, domínio próprio, autocontrole, a gente está falando disso, de semear. Porque a colheita vai vir. A lei da terra é essa. Agora, quando a gente, no final do dia, decide confiar a Deus, a gente está fazendo o quê? Entregar ao favor de Deus, é a graça. Então, dificilmente a gente vai ser alcançado pelo favor dele estando parado, sem semear. Agora, enquanto a gente está semeando, é aqui, nesse processo de semear, que as coisas vão acontecer e o favor de Deus vai espalhar os nossos nomes nos 4 cantos da terra, porque você se colocou em movimento. Por isso que o medo, ele tem uma função, ok, mas a sua função, o seu dever é vencer esse medo todos os dias de posse do princípio, né? Não temas, tá escrito. Não temas, sempre que fala não sobre temas. Sempre que fala sobre essa coisa de vencer o medo, todas as vezes me vem uma imagem na minha cabeça. Olha que doideira. Sempre vem uma imagem na minha cabeça, que é uma imagem, eu adolescente,
eu colocando o carro do meu pai pela primeira vez na garagem. Então, eu abri o portão e eu fui colocar o carro na garagem. E ali eu fiquei com medo. Fiquei com medo de bater o carro. Só que, tipo assim, eu enfrentei o medo. Só que eu vivenciei aquilo de uma maneira tão no presente que aquilo me marcou. Porque, tipo assim, pô, vamos lá, volta algumas casas na minha vida. Eu passei a infância inteira ouvindo uma história de que a minha mãe, ela desistiu de dirigir porque ela foi colocar o carro na garagem, o carro do meu pai, ela bateu, ela ficou nervosa e ela, não quero mais dirigir não. Até hoje, ela sempre precisa de alguém pra deixar ela nos lugares, porque ela não dirigiu, ela não tirou carteira. Então, na hora que eu fui colocar o carro na garagem, eu tive esse medo. Só que eu lembro que, tipo assim, eu fui. E na hora que eu fui, foi uma sensação tão bacana, sabe? E aí eu sempre fiquei com isso. Todas as vezes que eu tinha algum desafio, me vinha essa cena na mente. Cara, se eu não tivesse colocado o carro na garagem, eu ia ficar igual a minha mãe, até eu sem dirigir. Dependente. É assim que a gente fica, dependente quando a gente não vence o medo. Dependente das pessoas, das circunstâncias. Das validações das pessoas, do que a pessoa, do que os outros pensam de você. Nossa! Encerramos o podcast com esse baita insight aqui pra vocês. Mais um episódio. Falar. Gente, mais um episódio do podcast Além do Cérebro. Esse episódio ficou simplesmente sensacional. Onde a gente falou sobre fé, coragem, espírito de ousadia. Eu com a minha digníssima... Eu preciso lhe convidar mais pro meu podcast. O podcast é meu. Não é seu, não. É Além do Cérebro, é nosso. Podcast é nosso. Ah, o podcast também, tipo, tem uma parceria super massa com o Hype Studio. O Hype Studio tá aqui, o adesivozinho. É um estúdio que também é do podcast. Tipo, o Hype é um super parceiro do podcast. E o Hype simplesmente faz tudo. Cara, faz interna, tudo. Externa. Faz fora vídeo, produção, faz podcast, faz ensaios fotográficos, enfim, faz tudo. O ambiente, a descontração aqui é algo maravilhoso. Então, tipo, super Temos até um produtor-cantor também. Que temos um produtor-cantor. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui pro podcast pra ele cantar aqui pra gente. É verdade. Fechou. Aproveitem. E é isso, vamos que vamos. E tire aqui desse podcast o que eu vou te falar agora. Não temas. Não temas. Não temas. Tá com medo? Volta nesse podcast, assiste de novo e treina todos os dias. Volta 15 casas. Volta 15 casas. Treine todos os dias, vencer esse medo. Pra finalizar, quando você vencer o medo de dirigir, você falou que foi invadido por uma energia, né? O entusiasmo. É isso, a vida é isso. Então, quando a gente vence a nós mesmos, porque vencer o medo é vencer a nós mesmos, a gente cresce em estatura emocional. A gente se sente mais capaz, mais autoconfiante. E aí você realiza coisas maiores sendo autoconfiante. Então, a autoconfiança é sobre você vencer o medo todos os dias. E você é capaz disso. Uau, muito bom. Beijo, queridos! Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.